Bom dia a todos que nos acompanham no nosso bate-papo Viver com Sentido. Hoje estamos com um novo aparelho, não sei se vai aparecer os comentários, mas vamos dar uma olhada aqui. Colocamos aqui. Ótimo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Osmar. Tá aparecendo nos comentários, sim. A Lília, Mara, bom dia. O Adão, Aparecida, muito bem, bom dia. A Pastoral Familiar, do Movimento Familiar Cristão, lá do São João de Lafayette. Eliana, bom dia. Os comentários estão aparecendo, sim. Maré, bom dia também, diretamente lá da Argentina, muito bem, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês aí, como que estão sobrevivendo. Aí na Argentina tá frio também. Águida, bom dia. Deus abençoe. Orozimbo, lá de Ouro Branco, bom dia. Osmar de Juiz de Fora, Deus abençoe você. Está chovendo aí? Tá frio, Osmar? Aqui em Barbacena tá maior frio. E tá chovendo, graças a Deus, minha horta vai para frente. Roseli, bom dia. Que bom, vocês vão chegando, já viram aí um pouco do nosso assunto, muito importante na questão Elias também de Entre Rios, estávamos conversando há pouco. Bom dia. Aparecida, cuidado, hein? BH com corona, hein? Vocês estão em BH, que bom, é bom passear um pouco. É muito frio na Argentina, nossa, e com muita chuva. Graças a Deus que a chuva chegou, né? Amanhã eu vou fugir um pouco do frio, vou a Goiás, passear por lá um pouco e transmitir as celebrações e as nossas lives de lá também, diretamente de Goiás, nos dias que eu vou postando os assuntos. Bom, hoje a nossa conversa Viver com Sentido é algo que nos afeta muito de perto. E o interessante é que não só a família, o trabalho, também afeta a vida da comunidade. Eu falo assim, não tem coisa pior do que essa questão da fofoca, né? A fofoca e os efeitos maléficos no relacionamento. E você viver num mundo de fofoca, de comentários, de falsidade, isso é tão chato, é tão ruim, é tão estressante, é tão cansativo. A Águida Miranda está no Rio de Janeiro. Eita, bom dia, Rio. Aí conosco também. O Luiz também conosco. Hoje à tarde nós vamos conversar com a pastoral que ele e a esposa coordenam, antes da celebração. Vamos rezar sim, Osmar. Osmar Augusto pede orações para a família dele. Nós rezamos sim, vamos colocar a intenção na celebração. Deixa eu já até colocar aqui, porque senão depois eu esqueço. Enquanto o pessoal vai chegando.
Família Campos Campos, eu vou colocar. O Elias está falando todo cuidado com corona em Goiás. Muito bem, eu já andei pesquisando para ver onde que é a maior taxa de contaminação nos bairros lá de Goiânia e vi onde tem maior taxa de contaminação, de mortes, essa questão toda. Mas já pesquisei, já entrei em contato lá também para poder conversar, então tá tranquilo, né? Disseram-me que possivelmente no final do ano passado, que eu fiquei até internado no Madre Teresa, que talvez eu já até tive corona quando eu estive lá para aqueles lados, né? Mas enfim, é melhor não arriscar, então temos que nos precaver. Bom, então quando a gente fala assim da questão da fofoca, eu falo assim de que é algo que nos afeta muito na família, na comunidade e na sociedade, né? Muito longe de um diálogo, certos comentários rompem com qualquer possibilidade de entendimento, pois nunca acontecem na presença das pessoas ou da pessoa de quem se fala. E é verdade, a gente ouve muitos comentários que são pessoas, primeiro, maldosas e imaturas, que não têm coragem de enfrentar o outro e dizer frente a frente. Isso é falta de maturidade, né? E isso compromete toda... Que bom que você é da Irmandade. Mas compromete toda a comunidade, compromete toda a família, compromete toda a sociedade, porque as pessoas acabam se tornando um obstáculo na vida da família. E a gente tem visto muito isso, não só dentro da comunidade, mas nesses meios virtuais também. Há muitas mentiras, há muitos comentários maldosos e que as pessoas tomam como sendo verdade, e aí vira uma confusão na vida dos outros. No filme de São Felipe Neri, um santo da minha devoção, um santo da alegria, que é celebrado no dia do meu aniversário, eu acho interessante que ele faz uma proposta para uma fofoqueira que tem lá, né? E diz que na vida dele, na realidade, ele fez isso, né? Ele conversando com a futriqueira lá, com a fofoqueira, e ela dizendo assim de que ela havia espalhado calúnia em relação à pessoa, né? E ele vira, olha e fala assim: olha, a senhora vai me fazer o favor, a senhora vai pegar ao menos umas 2 galinhas, despenar, depois traz as galinhas aqui para mim, né? Porque ele dava assistência às crianças de rua. Então quando a mulher chega lá e fala: mas que penitência tão difícil, estranha, né? Despenar 2 galinhas. Então ela mata as galinhas, despena, e ele fala para poder pegar, levar as galinhas. Então ela leva as galinhas, ele sarcasticamente olha e fala: não, mas que galinha magra, você podia pegar umas galinhas mais gordas. Então você vai fazer o seguinte: você vai subir numa montanha e jogar as penas todas que você guardou no saco, e depois você vai sair catando pena por pena. Daí ela fala assim: não, isso é impossível, as penas vão voar e eu não vou conseguir juntar todas. Fala assim: é assim que o fofoqueiro faz com a vida dos outros. E isso não é cristão. Porque uma vez espalhado o mal em relação ao outro, causa certa confusão e as pessoas começam a olhar aquele outro com o olhar da maldade. E isso nos deixa triste. Por quê? Porque no fundo, assim, por mais que você tente se consertar com relação ao outro, você não consegue. Uma vez sujada a reputação do outro, uma vez manchada a reputação do outro, não se consegue mais juntar. E não tem coisa pior do que isso. Na vida de comunidade, quando isso acontece,
Você chega na comunidade já com teu olhar manchado. E nós diríamos assim, olha, as lentes, nós que temos que trazê-las, desarmada de qualquer situação. Eu diria assim que quando a gente faz o exame com oftalmologista, né, ele fala é só aquela, e a gente vai escolhendo a melhor lente que dê para a gente enxergar a realidade, enxergar a vida. Da mesma forma, deve ser no dia a dia. Mas há muitas pessoas que resolvem constantemente te dar uma lente. Chegar e falar assim, toma, olha, essa lente aqui é para você enxergar fulano que é assim, para você tomar cuidado com tal pastoral que é assim, para você tomar cuidado com... Então, acaba que você coloca aquela lente e cria uma certa confusão, porque você começa já a olhar o outro com maldade. E então, quando você olha o outro com maldade, olha, às vezes o outro não é tanto do jeito daquilo que nós apresentamos. E aí nós temos duas dificuldades. Acho que a primeira dificuldade é ver se realmente o outro é aquilo que eu acho que ele é, ou se eu estou transferindo questões minhas para o outro. E acabo definindo o outro mediante aquilo que eu tenho, ou aquilo que o outro tem e que me desagrada, que eu gostaria de ter. Como eu não consigo ter, então eu tenho que manchar a reputação do outro. Então tomar muito cuidado, né? Falar assim, então, na vida de comunidade, essas fofocas com relação à imagem do padre ou do coordenador, e acredito que do pastor também, não seja tão diferente, não. As pessoas usam dessa imagem, e não é de hoje que eu ouço dizendo na vida da comunidade, quando as pessoas nos procuram, olha, eu até estive aqui, mas disse que o senhor não gosta disso, que o senhor é muito bravo, que o senhor é... Eu falo assim, meu Deus, eu nunca falei isso, eu nunca me apresentei dessa forma. Mas às vezes você vai dar uma olhada, quem falou isso para a pessoa, são pessoas que estão próximas a você. E que fazem isso para que o outro não se aproxime de você para poder roubar um espaço que a pessoa que dissemina essas questões não querem perder o espaço, acho que aquele espaço é dela, né? Então é triste, porque, olha, não é isso que Deus espera de nós, né? Não é isso que nós esperamos do outro, nós não deveríamos fazer assim. E a maioria das confusões não está fora da vida da comunidade, não está fora da vida da família. As confusões estão dentro da realidade dos grupos que nós vivemos. E muitas das vezes de pessoas próximas a nós. E que pertence ao ciclo da família, aos grupos das pastorais, dos movimentos, né? A fofoca causa o desconforto no relacionamento. Olha, uma vez espalhada, adeus. Por mais que você se esforce, você não consegue mais acreditar e nem ter confiança naquele espaço ou naquela pessoa. Quase sempre as observações feitas nesta conversa acontecem em tom de maldade e exageros, sobre uma verdade distorcida, na qual as pessoas se julgam capazes de dar soluções para a vida de outros. Então, elas fazem, e as pessoas têm um discurso formidável porque elas conseguem transformar a mentira em verdade. E a forma como elas falam, as pessoas que estão próximas acabam acreditando. Seja por conta de um problema que alguém está vivendo momentaneamente, ou até mesmo pelo sucesso em seus empreendimentos. Então o ciúme é de tal forma que a pessoa não consegue admitir. Sempre haverá alguém desejoso em fazer suas especulações. Assim, no propósito de fazer apenas um comentário, que, olha, sem maldade nenhuma, é apenas um comentário, não é cunho de fofoca, olha, a pessoa já está invernizando o que realmente é e que ela tem medo de dizer.
que ela é uma tremenda de uma fofoqueira, que ela é uma tremenda de uma barraqueira, que ela é uma tremenda de uma pessoa que gosta de fazer confusão, gosta de espalhar essas discórdias dentro da vida da comunidade. Gente, é impressionante o quanto tem pessoas assim. E pior que você chega até você enquanto padre, enquanto coordenador de pastoral, enquanto membro daquela família, e você vai lá tirar satisfação e a pessoa jura de pé junto que não é fofoqueira, que não foi ela que fez, de que ela não teve maldade nenhuma, foi sem segundas intenções. Olha, isso é o que mais tem. E quando esse fofoqueiro resolve arrebanhar para o seu lado pessoas, a fim de ter um grande partido para que alimente cada vez mais aquela fofoca e desestruture o outro. Olha, isso é formidável quanto a pessoa é capaz de fazer isso. A conversa termina estabelecendo conceitos nada edificadores a respeito de quem não pode se defender. Então, olha, esse comentário não maldoso, ele acaba rendendo muito mais do que se pensa. A fofoca age como uma praga e se espalha rapidamente entre as pessoas dentro de nossos relacionamentos. E é verdade. Falar assim, é a praga que vai arrasando a imagem do outro, mas é também o ódio, né? É o câncer do ódio, da inveja, que está corroendo o outro por dentro. Então ele sente na necessidade de fazer isso. Da mesma maneira que a lenha é combustível para o fogo, aquele que dá ouvidos aos mexericos alimenta uma tendência que pode provocar as discórdias entre aqueles com quem até pouco tempo conviviam. Então, acaba virando uma lenha, né? Um fogão de lenha. Quem se presta a esse tipo de serviço certamente conta com a sua credibilidade para reforçar aquilo que se tem interesse em divulgar. Um fator que torna esse tipo de conversa ainda mais prejudicial é a maneira como o fato é transmitido, pois cada pessoa, ao fazer seu comentário a um terceiro, agrega elementos que ofuscam ou desvirtuam a verdade. Eu falo que a fofoca é igual telefone sem fio, né? Eu fazia muito essa dinâmica dentro de sala de aula, quando estava dando aula, né? Eu dizia uma frase para o primeiro aluno e quando chegar no final da sala não tinha nada a ver com a frase que foi dita. Então, falar assim que na vida de comunidade também. Às vezes você vê de que o outro... pouco tempo eu tive um colega, né, que manifestou o desejo de estar um pouco afastado, essa questão toda, mas por questões pessoais, de saúde. Eu lembro que no final já estavam dizendo que fulano se envolveu com Beltrano, que fulano fez isso, que fulano... só não falou que fulano matou. Mas o resto tinha falado tudo em relação ao fulano. E não teve nada. Então, eu falo assim, de que parece-me que ainda continuam mantendo aqueles cupim de sacristia, que são aquelas, o que nós chamamos as beatas e os beatos, né, que não saem da sacristia, mas sabe tudo da vida do padre, da vida da igreja, da vida das pastorais. E ai e pobre do padre que resolver tirar aquele castiçal daquele lugar que sempre esteve, pronto. A vida dele não vai ser só o problema do castiçal. Eles vão fazer de tudo para poder levantar questões que possa denegrir a imagem do outro para o castiçal voltar para o lugar. Eu falo assim um pouco, é a atitude que a política atual tomou. Às vezes entra lá um homem ou uma mulher para se candidatar, né? E que se torna uma ameaça para o outro partido ou para o outro candidato,
Sai da frente, porque que dali vai escafunchar até lá nos mais profundos, desculpa, do inferno, para poder tirar algo de podre ou fazer alguma coisa se tornar podre para denegrir e diminuir a concorrência. Olha o que nós fazemos. Parece-me que nós estamos concorrendo, né? E aí nós dizemos assim, mas o que a gente está concorrendo? Bom, eu diria de que muitas das vezes, talvez é a imagem, é o olhar do Pai, né? Nós estamos disputando o olhar do Pai. Denegrir o outro é fazer com que o outro deixe, com que o Pai deixe de gostar de fulano e passe a gostar mais de mim, né? Desculpe, eu não consigo desligar esse barulho de mensagem desse novo celular, né? Eu esqueci desse detalhe. E tem uma prima lá de São Paulo que está mostrando para mim a plantação dela de melancia. Então vai ficar apitando, né? Depois eu falo com ela da melancia. Bom, a fofoca é um mal que pode estar presente em qualquer lugar, inclusive no ambiente do trabalho. Em uma pesquisa realizada pela internet, cerca de 17 mil usuários de 16 países responderam à pergunta: o que mais te irrita no trabalho? Entre os profissionais brasileiros, 83% dos pesquisados mencionaram a fofoca em excesso, que tem atrapalhado. A média geral entre todos os entrevistados foi de 62%. Em todos os lugares estamos propensos a sermos alvos da fofoca. Basta ter alguém onde existe o ser humano, existe fofoca. Então, a gente fala assim que são as confusões que nós fazemos. Deixa eu só responder para ela aqui, que senão ela não vai parar de mandar a mensagem apresentando. E mesmo assim ela ainda vai mandar mais. Mas onde existe o ser humano, existe a confusão, existe a fofoca, né? Então, falar assim de que é difícil, né? Você quer ver acontecer o desentendimento, basta ver onde existe o ser humano, né? É lógico que são regras que não devem ser usadas para todos, mas sempre existe. Bom, já marquei aqui a intenção para Laurita, né? Deus abençoe aí. Então é o que a gente tem visto muito isso daí. Bom, passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho junto a nossos colegas e superiores. E conviver bem e em harmonia com pessoas tão diferentes é um grande desafio para todos nós. Eu gosto muito de usar aquela expressão bíblica de São Paulo. Há muita gente ocupada em nada a fazer, por isso fica tomando conta da vida dos outros. E aí vem outra expressão bíblica do Evangelho, Jesus falando assim: à medida com que usardes para julgar o outro, Deus usará para te julgar no fim da tua vida. Então você também vai ser usado com a mesma medida que você usou para medir, para condenar, para denegrir o outro, Deus também usará no dia em que você se apresentar diante dele. Mas as pessoas ouvem isso, e muitas das vezes, até ouvindo isso, elas vão direcionar para quem deve ser essa palavra. Isso vai servir para minha vizinha, isso vai servir para o meu esposo, isso vai servir para... Porque lá em casa, graças a Deus, eu quero que caia esse teto, mas nunca falei isso assim dos outros. Nunca arranjei uma confusão, nunca fofoquei. Tira a fofoca para ver se vai haver outro assunto. Não vai ter assunto, de tão fofoqueiro que as pessoas se tornaram. Se já é difícil conviver com nossa própria família, imagine ter que nos relacionar com profissionais completamente distintos no ambiente organizacional. Então imagine, se dentro da família é difícil, imagine dentro da comunidade, dentro do trabalho.
onde as pessoas são tão completamente diferentes. E muitas das vezes o fofoqueiro tenta fazer da comunidade a extensão da casa dele. Ou seja, ele quer transformar todo mundo assim como ele tenta transformar todos dentro da casa dele. Pode ver, as pessoas são na vida da comunidade o que elas são dentro da família. Vai escafunchar a vida dos fofoqueiros com a família para poder ver se não há tanta discórdia com relação àquele futriqueiro ou aquela futriqueira dentro da própria família. E que são pessoas não muito benquistas, não muito aceitas dentro do ambiente familiar. O poder da fofoca no ambiente de trabalho, além de devastador, pode também, em alguns casos, ser destruidor. Um comentário maldoso, uma frase maldita e fora de contexto, ou mesmo olhar podem ser mal interpretados, gerando os conflitos desnecessários. E olha, não existe coisa pior na vida de comunidade quando aquelas comadres ou aqueles compadres, cupim de sacristia, chegam na igreja e ficam cochichando e sorrindo, dando risada do outro. E às vezes até insinuando. Eu me recordo, logo no início do ministério sacerdotal, eu tinha uma facilidade na visão e tenho um ouvido de peixe-boi, eu escuto longe. Quem me conhece sabe perfeitamente. Você cochichou, eu escuto, faço de conta que não ouvi, porque depois é fácil de você já compreender com quem você está lidando. Mas me recordo que estava celebrando numa paróquia que eu estive, e aí uma pessoa lá de longe, porque eu havia mandado uma mensagem educadamente, a pessoa lá de longe cochichou com a outra, não, falou com a outra, né? Detesto esse padre, acho ele chato. E usou uma expressão racista. Lá do altar, como eu consegui, ela gesticulou com a boca, deu perfeitamente para poder entender. E lá na frente do altar mesmo eu falei, e aí minha fama se espalhou. Esse homem lê os lábios da gente, né, do que da gente fala. Não lia não, mas dava para perceber perfeitamente. Então, não tem coisa pior quando você está dentro da igreja e as pessoas fazem esses comentários. Imagine dentro do contexto familiar. A partir do momento que uma fofoca é plantada, tendo ela fundamento ou não, há uma grande possibilidade de que cause conflitos, não só entre as pessoas, entre a pessoa fofoqueira e a vítima, mas entre todos os que foram envolvidos, direta e indiretamente. Nessa rede de informações desnecessárias que foram espalhadas dentro do grupo, está enganando o fofoqueiro que acredita não estar prejudicando ninguém com a prática deste mau hábito. E interessante que quando você vai ser sincero com o fofoqueiro, aí você que é ruim, você que é sem educação, você que é maldoso, essas coisas todas, né? Quando eu posso, e constantemente eu sou direto, quem me conhece sabe perfeitamente, me chama de sem educação às vezes, mas eu prefiro ser assim porque a vida se torna mais simples. Você sendo direto com o outro, você não tem que ficar resolvendo as coisas. E eu tenho costume, às vezes, quando aparece na vida da comunidade: ah, padre, eu vim aqui falar para o senhor o que fulano falou para mim, de que cicrano disse para fulano, de que... Gente, não existe coisa pior. Se chega na minha frente e fala: fulano falou isso daqui, que o senhor disse isso, você, espera só um pouquinho. Fulano, vem cá. Eu chamo e falo: olha, fulano está dizendo que uma coisa aqui, eu gostaria que falar na tua frente para não se tornar uma fofoca e morrer aqui. Então não, você não precisa chamar, não, vão resolver aqui. Se foi fulano que falou, vou resolver aqui na tua frente para que isso não se alargue, não se prolongue. Então, às vezes eu faço dessa forma. Abraço aí vocês. Eu faço dessa forma justamente para quê? Para o outro acordar. A pessoa precisa acordar e acabar com isso. E quando a coisa está muito exposta, daí eu já falo logo o nome mesmo para poder cortar isso. É ruim quando se percebe essa questão dentro da vida da comunidade. E nada melhor do que você colocar o fofoqueiro na frente das vítimas
para ele tentar argumentar contra os outros e crescer e parar de fazer dessa forma. Além de comprometer outras pessoas com as informações desnecessárias que passa aos demais, ele também prejudica a si mesmo, uma vez que começa a ser visto com maus olhos, tanto pelos seus colegas, que podem acabar se afastando, quanto pelos seus superiores, que com o passar do tempo e ao analisar os prejuízos causados por suas ações, poderão tomar medidas mais extremas, como às vezes com a demissão, com uma exclusão, que vai impactar negativamente a sua carreira ou a sua vida. Então, às vezes, é necessário dar esses cortes, porque quem está dando o cartão de visita em relação à sua própria imagem é o outro, é o fofoqueiro. E é interessante que você pesca isso rapidamente. Não sei se, talvez por lidar tanto com comportamento, lidar muito com essa área da psicologia, graças a Deus você vai pegando esse costume, você vai pegando essa maneira e já logo consegue juntar os cacos, o quebra-cabeça, e perceber onde você está pisando e com quem você está lidando. E isso te dá tranquilidade de sobreviver dentro da família e dentro da comunidade. Pode parecer exagero, mas uma pequena fofoca que geralmente é espalhada sem intenção, entre aspas, de prejudicar ninguém, pode acabar tendo o efeito contrário e afetar negativamente a saúde mental dos colaboradores dentro do espaço onde a fofoca acontece. Principalmente aqueles atingidos e que são vítimas das informações maldosas espalhadas. Olha, acho que tem até um filme, né? Que uma moça acaba brincando, vamos espalhar certos comentários com relação aos outros, né? Então o que ela faz? Ela escolhe um número, liga para a pessoa e diz assim: eu sei quem você é e sei o que você fez. A pessoa entra em paranoia, com ideias persecutórias, que tem alguém perseguindo, que tem alguém... E aí acaba de que essas vítimas começam a cometer suicídio, porque elas não sabem lidar com essas questões. Na vida de comunidade, as pessoas também começam a desistir. Começa a ficar descrente com relação à própria comunidade, ao grupo, e na família as relações são cortadas, porque as pessoas passam a não acreditar mais nos outros, porque há muita maldade. Digo isso pois a pessoa que é vítima de fofoca, tendo este fundamento ou não, acaba se vendo exposta diante de seus colegas e muitas vezes não sabe como agir diante disso. Assim, o resultado pode ser verdadeiramente negativo, no sentido de fazer com que esta se sinta isolada e acabe não conseguindo lidar com a situação, conversando com quem espalhou a fofoca ou com algum superior que possa lhe ajudar a solucionar o caso. O poder da propagação da fofoca é gigantesco. Por isso, procure se manter longe dos comentários maldosos. Não fale mal dos outros e contribua somente com o que for somar de maneira positiva nas atividades executadas. Do convívio da equipe e colegas e na vida de comunidade, se um comentário surgir, evite ficar ouvindo ou repassando a mensagem a outros. Se o clima ficar tenso e, se preciso, vá direto à fonte e confirme se o comentário procede ou não. E isso que é interessante, né? Se necessário, fale abertamente com as pessoas mais próximas ou seu superior. Ele saberá a melhor forma de lidar com o caso. Você quer conhecer um fofoqueiro? Fale para o fofoqueiro uma notícia não verdadeira. Mas fale somente com ele. E você vai ver quando a questão se espalha, você está diante de um fofoqueiro. Eu já falei isso para vocês, que costumo usar essa tática em alguns grupos onde eu percebo de que a fofoca está se espalhando, né? Falo uma coisa e deixo ali,
para poder ver se vai render. Daí eu já sei de que a coisa rendeu, mas eu comentei só com fulano e sei que fulano é fofoqueiro. Nem sempre vamos conseguir nos proteger do que os outros falam, mas sempre é possível evitar situações e climas embaraçosos no ambiente onde convivemos. A gente não consegue controlar o que o outro faz, diz ou pensa a nosso respeito. A melhor forma que a pessoa tem para se proteger é se afastar de situações em que ela perceba que realmente o objetivo daquela comunicação é deturpar a imagem de alguém. É se resguardar ou pelo menos tentar evitar estar envolvido em conversas com esse tom mais desagradável. Então a gente fala assim, olha, tomar muito cuidado. Primeiro eu penso de que esses fofoqueiros são na verdade lobos em pele de cordeiro e que não tem outra missão do que senão querer controlar ou querer mandar no espaço. Eu diria de que muitos daqueles que são controladores, fofoqueiros, eles fazem na vida da comunidade aquilo que eles não conseguem fazer dentro da própria casa. Porque eles acham que na comunidade está toda aberta, está vulnerável, né? E aí ele pode chegar lá e achar de que ele é dono do pedaço e com o tempo ele acaba coordenando e mandando no espaço justamente porque ele se acha o dono. Na casa ele não tem espaço e a fofoca não rende, então ele vem fazer render dentro da própria comunidade. Então tomar muito cuidado, porque no mundo nós estamos cercados de lobo com pele de cordeiro, né? Fica aí essa proposta, fica aí essa nossa conversa e nos encontramos aqui na próxima semana. Muito obrigado a todos, espero poder ter ajudado a todos vocês e fiquem atentos, né? Daqui mais algum tempo nós vamos começar a encontrar não só com os fofoqueiros, mas com a falsidade da questão de muitos daqueles que estarão aí candidatos na política, né? De muitos daqueles que estarão candidatos na política. Não, é lógico que não são todos falsos, mas há muita falsidade aí, né? E daqui mais algum tempo vocês vão ver que vai começar a aparecer um monte de gente que vai tapar os buracos de Barbacena, um monte de gente que vai fazer rede de esgoto, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e ganhado esquece que mora até em Barbacena, né? Então tome muito cuidado. Daqui a um tempo nós vamos nos deparar com a questão da falsidade. Talvez é a nossa próxima conversa, né? A falsidade quando nos afeta. Um abraço a todos.